Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor. Vamos dar início à segunda parte do curso, que é a convecção de calor. E também vai ter a parte de radiação, mas iniciando com convecção. Bom, a gente já viu a definição da lei de resfriamento de Newton, dado por essa expressão aqui, tal que a taxa de transferência de calor é igual a H, a diferença de temperatura entre a superfície e o fluido, Aí só pegando a definição, então o que é a transferência de calor por convecção? Então é a transferência de calor através de matéria com movimentação líquida de matéria, então envolve um escoamento. Aí vamos só discutir um pouco sobre a classificação de escoamentos. Então voltando aqui para nossa transparência, então os escoamentos podem ser classificados como sendo viscoso e invisível, dependendo de viscosidade ser relevante ou não. Escoamento interno ou externo, então aqui no caso, no canto inferior direito, a gente tem um escoamento interno dentro da tubulação. Aqui no canto superior direito, a gente tem um escoamento externo, que é externo a um cilindro aqui. Pode ser incompressível ou compressível, aí no sentido de efeitos de compressibilidade relevantes, onda de choque, coisa assim. Pode ser laminar ou turbulento. Então, tratamento analítico a gente consegue dar no laminar, o turbulento a gente faz algumas aproximações. Escoamento pode ser convecção, pode ser natural ou forçada, considerando a transferência de calor. A natural é quando tem alguma coisa impondo o escoamento, e forçada é quando a transferência de calor causa o escoamento, Então, muito provavelmente vocês vão estar assistindo o vídeo em um ambiente fechado. Então vocês aquecem o ar no entorno de vocês, esse ar no entorno de vocês sofre aumento da temperatura, aí com consequente redução da densidade, da massa específica. Aí devido a efeito de empuxo ele sobe, e o espaço é preenchido por o ar no entorno, Então isso daí é uma indução de escoamento a partir da transferência de calor, que é escoamento convecção natural, Aí o escoamento pode ser também em regime permanente ou transiente. Então a gente vai ver basicamente condições de regime permanente, E eles podem ser uni, bi e tridimensionais. Então vamos voltar lá para nossa nota de aula, só explicando aqui o que a gente vai fazer, Então, como já foi mencionado, então a transferência de calor por convecção envolve escoamento. Então vamos considerar aqui uma superfície exposta a um determinado fluido. Então vamos considerar que aqui a gente tem um perfil de velocidade, sei lá, uniforme, por exemplo. Chama aqui de U infinito. Aí conforme esse fluido entra em contato com a placa, ele começa a ter uma redução de velocidade devido à condição de não deslizamento na parede, Então na parede ele vai ter velocidade nula, Aí conforme ele vai distanciando da parede, a velocidade vai tendendo a um infinito, Então acaba formando uma camada limite hidrodinâmica aqui, onde aqui seria o infinito e aqui seria menor do que o infinito, ao longo de y até delta, Então chamar a espessura da camada limite de delta e aqui coordenada y. Então, para qualquer tipo de superfície, então a gente teria alguma coisa desse tipo assim, Então, condição de não deslizamento aqui em contato com a superfície e aumento da velocidade. A gente teria alguma coisa parecida com o perfil de temperatura também, Então, se esse escoamento aqui tiver um perfil de temperatura, sei lá, T infinito, por exemplo, então a gente teria aqui uma temperatura uniforme T infinito chegando, e a superfície com uma temperatura Ts diferente de T infinito, considerando superior. Então aqui também a gente teria uma camada limite térmica, supondo aqui Ts maior que T infinito. Então o fluido em contato com a superfície, ele teria a temperatura da superfície, então seria Ts. Aí conforme ele vai ficando distante da superfície, ele vai chegar até a temperatura T infinito, Então aqui a gente teria uma espessura da camada limite térmica, ΔT, por exemplo. Aí como que a gente avalia, Então o que a gente já viu? A gente viu a lei de resfriamento de Newton, que fala que a taxa de transferência de calor de uma superfície para um fluido é igual a H, a área da superfície, temperatura de superfície menos temperatura do fluido, Chama aqui de T infinito. De imediato essa expressão parece simples, Só que esse termo aqui, o coeficiente de transferência de calor, conforme a gente viu lá quando a gente estava avaliando a resistência térmica, ele depende do tipo de fluido, da velocidade de escoamento, da geometria e de vários aspectos, Então a gente precisa ter algumas ferramentas para determinar ele, Aí como que a gente determina ele, Então olhando aqui para o nosso esquema que a gente começou a apresentar,
Então, esse aqui do lado esquerdo. O que a gente pode falar do fluido em contato com a superfície aqui, né? Primeiro, ele está com velocidade nula. Então, se ele está com velocidade nula, a princípio a gente poderia aplicar a lei de Fourier aqui. Então, a gente poderia falar que o fluxo de calor saindo da superfície, colocar direção y, né? Saindo da superfície, vai ser igual a menos K do fluido, del T, del y no fluido, para y igual a zero, né? Então, como o fluido está estático em contato com a superfície, a gente pode usar a lei de Fourier. Então, lei de Fourier aqui. E a gente sabe que, pela lei de resfriamento de Newton, a gente pode igualar isso daqui também com o fluxo de calor, né? Então, a gente tem um H, temperatura para y igual a zero, chamar aqui de TF também, menos temperatura infinito. Aí, a gente precisa, do mesmo modo que a gente trabalhou lá nos problemas de condução de calor, ou determinar o perfil de temperatura para a gente ter a derivada, ou determinar o perfil de temperatura para a gente ter a temperatura em contato com a superfície, né? Isso daqui vai ser importante quando a gente tiver o TS prescrito. Então, se a gente souber o TS, por exemplo, né? Então a gente determina o fluxo de calor. E se a gente souber o fluxo de calor, a gente precisa determinar isso daqui, né? Aí, de qualquer modo, o nosso foco aqui é o H, né? Esse cara aqui. Então a gente precisa de um perfil de temperatura ao longo do fluido para conseguir fazer uma estimativa do coeficiente de transferência de calor. Então a gente vai gastar algumas aulas nesse tipo de atividade, né? Aí como que a gente faz a determinação do perfil de temperatura? Lá no caso de condução de calor, a gente tinha uma equação a partir da qual a gente conseguia obter o perfil de temperatura ao longo do sólido num problema de condução de calor, né? Então, da condução de calor, a gente fez a combinação da lei de Fourier com a primeira lei da termodinâmica para sistema fechado, né? Então a gente chegou nessa expressão aqui, que a gente chamou de equação da difusão de calor, que nada mais é que a primeira lei da termodinâmica na forma diferencial para problemas de condução. E como que a gente chegou nela, né? Então a gente aplicou a primeira lei para uma região do espaço, então a gente considerou isso aqui o nosso sistema. Aí consideramos que tinha transferência de calor para o sólido ou para fora do sólido, então a gente discretizou ele, chamamos de dV, aí para cada dV, e aí fomos aplicando a primeira lei, né? A gente vai fazer alguma coisa parecida para o caso de convecção de calor, né? Então, ao invés de a gente ter uma região do espaço sem fluxo de massa, a gente vai ter que considerar uma região do espaço com fluxo de massa, né? Então a gente vai ter que pegar uma abordagem um pouquinho diferente. Então, só organizando aqui. Então vamos considerar essa região aqui do espaço. Vamos considerar que aqui a gente tem um escoamento, né? Então vamos chamar aqui de um campo de velocidades V, que varia em x, y, z, pode variar no tempo também, né? Então x, y, z, t. Por exemplo. Aí daqui para frente vamos suprimir esses índices, né? Só para não ficar muito carregado a nossa nomenclatura. Mas dá para entender que tudo pode variar em x, y, z e no tempo também, né? Então, a gente vai ter uma região de espaço, vamos chamar ela de volume de controle. Então, só definindo aqui o volume de controle. É o nosso volume de controle. Está até representado aqui embaixo já. Aí a gente vai ter a superfície de controle também, que vai ser a superfície que engloba, né, essa região de espaço. E a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica nela, né? Então, escrevendo aqui do lado esquerdo a primeira lei da termodinâmica para volume de controle. Então, só apresentando aqui a primeira lei da termodinâmica, né? Então, a gente vai ter o termo de calor, o termo de trabalho, o termo de variação temporal, né, das propriedades do volume de controle, considerando a energia interna, energia cinética e energia potencial, e o termo de fluxo, né, que contabiliza o tanto que entra e que sai do volume de controle. Aí vamos colocar algumas hipóteses simplificadoras aqui, do mesmo modo que a gente fez lá no caso da condução de calor, né? Então, listando aqui as hipóteses simplificadoras. Então, vamos colocar aqui do lado. Então, vamos considerar escoamento incompressível, né? No sentido de Mach menor que aproximadamente 0,3, né? Para não ter efeitos de compressibilidade, de escoamento. 2, vamos considerar que não tem realização de trabalho, então o volume de controle não realiza trabalho sobre o meio não realiza trabalho sobre o volume de controle. Vamos considerar que as variações de energia cinética e potencial são muito menores que a variação de energia interna. Então, a partir dessas hipóteses, a gente consegue fazer algumas simplificações, né? Então, considerando o trabalho nulo da hipótese 2,
a gente já simplifica isso daqui, e da hipótese 3 a gente simplifica esses dois termos aqui, né? Então a gente explica esse e esse, da hipótese 3. Aí só reescrevendo a equação, aí o que, que a gente vai ter de transferência de calor, né? Mas colocando aqui, que é ponto VC, que é igual a del T, integral do volume de controle, o rho dV. Aí a gente já deu uma simplificada legal, né? Mas aí para dar continuidade, vamos colocar mais algumas hipóteses simplificadoras. Então vamos considerar o volume de controle estático. Por que isso, né? A região de integração aqui vai ser estática, então a gente pode passar essa derivada aqui para dentro, né? Aí o nosso objetivo é depois escrever tudo como sendo uma integral total no volume de controle, né? Aí a gente também vai utilizar o teorema de Gauss para converter essa integral aqui da superfície em uma integral do volume, né? Mas daqui a pouco a gente faz isso, porque aqui também vai aparecer algumas integrais da superfície, né? Aí quais são os termos de taxa de transferência de calor? Então, a gente pode ter taxa de transferência de calor por difusão térmica, né? Que seria a condução de calor ao longo do fluido. Então a gente vai ter um termo de taxa de transferência de calor por condução ao longo do fluido, né? Então vamos chamar aqui de difusivo ou de condutivo, né? Vamos deixar como conde mesmo. Então a gente vai ter um Q ponto conde. A gente pode ter uma taxa de calor de geração também, assim como a gente tinha lá no caso de condução de calor, né? Pode ser por reação térmica, efeito Joule, se for um fluido condutivo, por exemplo, né? Entre outros. E do lado direito a gente mantém as mesmas coisas, né? Mas vamos passar isso daqui para dentro já. Então da hipótese 4. Aí o termo de condução a gente obtém a partir da lei de Fourier, do mesmo modo que a gente fez lá no caso de condução de calor, né? Então, voltando aqui para o nosso esquema, da lei de Fourier, a gente tem que o fluxo de calor é igual a menos K gradiente de T. Então, se a gente tiver um fluxo de calor, que é watts por metro quadrado, né? Saindo aqui da superfície, então supondo que a gente tem um fluxo de calor aqui, aí se ele der produto escalar maior que zero, com o dA, né? Fluxo de calor produto escalar dA for maior que zero, então quer dizer que tem energia saindo, né? Então ele entra negativo ali. Então a gente fica com menos o fluxo de calor por condução, então menos K gradiente de T, produto escalar dA. Só que a gente quer ao longo de todo o volume de controle, né? Então a gente pega e faz a integração. Isso aqui vai ser um del Q ponto, né? Então a gente faz a integração ao longo da superfície de controle. A gente chega no taxa de transferência de calor por condução ao longo da superfície do volume de controle. Mais o termo de geração, né? Então a gente vai fazer uma consideração inicial igual a gente fez lá no caso de condução de calor. Então a gente vai considerar que tem uma taxa de geração de calor volumétrica, então watts por metro cúbico, multiplicando por dV, watts. Então a gente chegou no termo de geração. Aqui do lado direito mantém a mesma coisa, né? Então só copiando. Aí o que a gente chegou aqui, né? Então a gente chegou na soma de integrais ao longo da superfície de controle e ao longo do volume de controle, né? Onde a superfície engloba o volume de controle. Aí para isso daqui a gente pode aplicar o teorema de Gauss, né? Igual a gente fez lá no caso de condução de calor. Então só colocando aqui do lado esquerdo para relembrar o teorema de Gauss. Então o teorema de Gauss aqui do lado esquerdo, então a integral ao longo de uma superfície fechada de uma grandeza vetorial f, produto escalar dA, é igual à integral ao longo do volume definido pela superfície do divergente dessa grandeza vetorial dV. Então a gente aplica em quais termos, né? Então a gente aplica nesse termo aqui, que é termo de superfície, e nesse termo aqui também, né? Termo de superfície. Então só fazendo isso daí, a gente reconhece que isso daqui é uma grandeza vetorial e isso daqui também é uma grandeza vetorial, a gente consegue aplicar o teorema de Gauss. Então só fazendo essa passagem aí rapidinho, a gente chega a... Aí já vamos combinar aqui as integrais, né? Porque vai ser integral ao longo do volume no mesmo domínio e a gente pode combinar elas, né? Então a gente fica com... Então a gente chega nessa expressão, né? Aqui estão os 4 termos que a gente tinha anteriormente, né? Então esse daqui está aqui, esse daqui está aqui, esse aqui está aqui e esse aqui está aqui, né? Aí como nosso volume de controle, nossa região de interesse é arbitrário, então se a integral aqui é igual a zero, então quer dizer que integrando é igual a zero, né? Aí só colocando isso daí igual a zero e rearranjando, a gente chega a... Então a gente chegou nessa expressão aqui, né? Aí a gente pode simplificar, fazer um passo a mais aqui, lembrando da definição de entalpia, né? Então o H chapéu é entalpia específica e o U chapéu é energia interna específica, né? Então da definição de entalpia, a gente tem que a entalpia é igual a energia interna mais
pressão vezes volume específico, né? O volume específico é igual ao inverso da massa específica, a gente fica com isso daqui. Então a gente chega aqui, energia interna específica é igual a entalpia menos P por ρ. Aí a gente consegue substituir isso daqui aqui e chegar em uma dada expressão, né? Então vamos lá. Então só substituindo, a gente chegou nessa expressão aqui, né? Onde a gente tem o termo de difusão de calor, o termo de geração de calor, o termo relacionado com o transiente e o termo relacionado com a transferência de calor devido ao fluxo de massa, né? A vazão mássica. Aí para fazer conseguir simplificar isso daqui, porque o que a gente está querendo? Então a gente está querendo uma equação diferencial parcial de t como função de x, y, z, t e provavelmente da velocidade, né? Para a gente conseguir chegar no perfil de temperatura. Para a gente conseguir simplificar isso daqui, a gente precisa de mais algumas hipóteses simplificadoras, né? Então, aqui apareceu um termo de P, né? A gente pode falar que as variações de pressão ao longo do escoamento não são significativas, né? Que é quando a gente abrir essa derivada aqui, então a gente vai aparecer com ΔP e ΔT, né? Então, considerando que as variações de pressão não são significativas, então só colocando a hipótese adicional aqui, né, de variações de pressão não relevantes, então as propriedades são basicamente função de T, com dP aproximadamente zero, né? Então tá representado aqui. Então, a gente consegue reescrever essa equação aqui em outro formato, né? Então vamos só abrir a equação. Então chegamos nessa expressão aqui, né? A gente consegue fazer mais um passo, simplificando, abrindo essas derivadas aqui, né? Então só abrindo as derivadas, tanto a derivada no tempo quanto do divergente aqui, a gente vai chegar na seguinte expressão. Então a gente chega nessa expressão, aqui eu estava com um sinal negativo, quem estava tomando nota aí é sinal positivo, né? Só corrige, fazendo favor aí, estava errado. Então a gente chega nessa expressão, a gente pode colocar agora em evidência o ρ e o h, né? Então a gente vai chegar na seguinte expressão. Então a gente chega nessa expressão aqui, né? Aí para quem está fazendo curso de mecânica dos fluidos ou viu há pouco tempo, né? Ele deve ter reconhecido esse termo aqui dentro desse parênteses, como sendo a equação da continuidade, né? Então, só para relembrar, para quem faz um tempinho que estudou mecânica dos fluidos, vamos colocar aqui embaixo, rapidinho, né? Então, aplicando o mesmo princípio, né, que a gente aplicou. Então, a gente vai aplicar a continuidade para um volume de controle e chegar na forma diferencial, né? Então, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Então, só fazendo rapidinho, né, igual a gente fez para a conservação da massa. Então, aqui a gente tem o nosso volume de controle, uma região do fluido, né, do espaço. E aí vai ter um campo de velocidades aqui, V. Então, aplicando a conservação da massa para o volume de controle, na forma conservação da massa aplicando o teorema de transporte de Reynolds mesmo, né? Então, a gente chega nisso daqui. Aí, considerando o volume de controle estático, a gente passa daqui para dentro. E aplicando o teorema de Gauss nesse termo aqui, então igual a gente fez no caso do termo de fluxo de energia, né? Então a gente chega nessa expressão aqui. Aí combinando os integrandos, então a gente chega nessa expressão aqui. Aí como é para qualquer volume de controle, o integrando tem que ser igual a zero, né? Então, se a gente olhar essa expressão aqui e comparar com essa daqui, a gente vai ver que são iguais, né? Então, esse cara aqui é zero, pela continuidade. Então, fica só o termo de entalpia aqui, né? Então, a gente chega nessa expressão aqui, né? Só tiramos aquele termo que tinha a entalpia, multiplicando essa expressão aqui, né? Então, a gente só zerou ela. Aí, se a gente pegar para condições em que a densidade é aproximadamente constante, aí vocês devem lembrar lá do curso de termodinâmica, né? Então, para sólido, líquido, ou casos ideais, né? Então, a gente tem que DH é aproximadamente Cp dt, né? Onde Cp é o calor específico, a pressão constante. Então, só substituindo aqui na equação esse termo, né? Que ele vai aparecer tanto aqui quanto aqui. Então, a gente fica com... A gente chega nessa expressão aqui, né? Que é uma equação diferencial parcial de t de segunda ordem no espaço, dado por esse termo aqui, né? Primeira ordem no tempo, dado por esse termo aqui.
e aqui também tem um termo de derivada espacial, né? E reparem aqui que ele depende da velocidade, né? Então, conforme a gente esperava, como a transferência de calor em um escoamento, é para depender da velocidade do escoamento, né? Então, esta aqui nada mais é do que a primeira lei da termodinâmica na forma diferencial para um fluido, para um escoamento, né? Então, só colocando aqui a definição, né? Então, é a equação da energia, né? Primeira lei da termodinâmica na forma diferencial para um fluido escoando. É a mesma coisa que vocês fizeram lá no curso de mecânica dos fluidos, né? Então, vocês partiram da segunda lei de Newton, aplicaram para um fluido e chegaram na equação de Navier-Stokes, que nada mais é do que a segunda lei de Newton na forma diferencial para um fluido em escoamento, né? Então, a partir dessa expressão aqui, a gente vai tentar chegar no perfil de temperatura e a partir do perfil de temperatura chegar no coeficiente de transferência de calor. Reparem, né? Então, acho que vale enfatizar que a gente tem aqui um termo de velocidades, né? Então, a gente vai ter que resolver primeiro o escoamento para depois resolver o perfil de temperatura, né? No caso de convecção forçada. No caso de convecção natural, a gente vai ter que resolver os dois simultaneamente, né?